O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. E permaneça em pé, tá? Nós vamos cantar ainda, pedindo o Espírito Santo, pode ser? Acaba o Evangelho, o povo já quer sentar, né, gente? Espera aí, vamos ficar em pé. Vamos pedir o Espírito Santo que venha abrir o nosso coração para receber essa palavra. Vamos cantar com muita fé. Espírito Santo de Deus, Inunda meu ser, canta isso. Inunda meu ser, inunda meu ser. Levanta os braços, cante. Quero sentir o amor do meu Senhor. Erga os seus braços, cante. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, cante. para poder perdoar o meu irmão, Abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegar-me em ti. Levanta os teus braços e canta. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. inunda meu ser, inunda meu ser, Inunda meu ser, quero ouvir você cantando. inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, bem suave. Vai sentando e vai sentando e cantando. Inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Vem nos inundar, Espírito Santo. Inundar o nosso ser, inundar o nosso coração, para que em tudo façamos a vontade de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, nós estamos então no nosso segundo dia do cerco de Jericó, rezando pela libertação, pela cura das nossas famílias. E hoje a igreja nos presenteia com a memória de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos de Jesus, seguidores de Jesus. Nós vimos no Evangelho, se você prestou atenção, você viu que o Evangelho narrou, como é comum na festa dos apóstolos, a escolha que Jesus fez dos seus apóstolos, né? E veja bem,
Sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu falei até isso na homilia que eu postei hoje no meu canal, no YouTube, que Jesus passou a noite inteira em oração. Olha só, naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira, a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Veja bem, Jesus passou a noite inteira em oração para escolher os seus discípulos. Quando você ouve uma narrativa como essa, você aqui, você em casa, a primeira coisa que vem ao nosso coração, ao nosso entendimento é a seguinte: então Jesus escolheu muito bem, né? Se Jesus passou a noite inteira em oração, então ele fez uma escolha preservada de qualquer equívoco, sim ou não? Sim, certeza? Dá uma lembrada aí no perfil dos apóstolos. Só gente boa, né? Sim ou não? Judas traiu Jesus, o Iscariotes, não o Tadeu. Foi um traidor. E traiu por quê? Pagodinho, dinheiro, né? Aí João e Tiago, amicíssimos de Jesus. Jesus acabou de falar: olha, eu vou para Jerusalém, vou morrer hoje. Imagina, Jesus estava, diz a Bíblia, compungido, né? Mas mais sentimental. Imagina se você soubesse que você vai morrer amanhã. Você ficaria mais mexido, né? Esperando o conforto das pessoas, sim ou não? Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Sabe o que aconteceu? Tiago e João chegou nele e falou: então Jesus, já que você vai morrer mesmo, dá para a gente um governo de uma cidade, né? Promove a gente aí, faz a gente ser os governadores. Lembra dessa passagem? Quem já ouviu essa passagem? Levanta a mão. Foram as peças raras que Jesus escolheu, né? Mas Jesus não passou a noite inteira em oração? O que está acontecendo com o evangelho de hoje? Tiago e João, gente, carreirista. Eles queriam mesmo, eles queriam ser amigos dos poderosos. Conhece alguém assim? Claro que não, né? A pessoa quer ser amiga do prefeito e já chega assim: eu sou amigo do prefeito. Eu já falo assim: eu sou amigo do dono do mundo, meu amigo. Eu rezo todo dia, do Criador do universo. Para jogar lá embaixo o outro. O que é o prefeito diante de Deus, né? Mas tem gente que é assim, é carreirista, quer chegar perto de quem pode ter benefício. Gosta de ir lá tirar uma foto com o governador. Gosta de ir lá tirar uma foto com um homem rico e postar. Tinha desses lá no time de Jesus. Tiago e João, Jesus falando, eu repito, acho que você não entendeu. Jesus falou que ia morrer. Eles chegaram e falaram: Jesus, mas nos dá o governo de uma cidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eles achando, vendo Jesus fazer milagres, né? Vendo Jesus fazer curas, eles acharam: esse cara é poderoso, ele vai ter, daqui a pouco ele domina tudo, o dinheiro está na mão dele, então ele vai fazer da gente governador, porque desde criança a gente sonhou em ser grande, né? Não é assim? Tem gente que fala: desde criança eu sonhei, né, em ser alguém de destaque. Ninguém fala: desde criança eu sonhei em ser um servo, né, ser uma pessoa que faz o bem sem ninguém ver. Mas é assim, sonho em ser alguém grande, destaque, vai estufando o peito. Tinha desses aí no meio dos discípulos de Jesus. Tinha colérico no meio dos discípulos de Jesus. Tem uma passagem bíblica, talvez você não conheça, eu já me convenci que não adianta eu pressupor que todo mundo conhece as passagens bíblicas, porque quando eu faço as perguntas aqui é uma decepção. Mas tudo bem, o Rubens e a Tânia que estão comigo aqui, eles vêm. E seja sincero, mentir papado na hora da missa é pecado grave, hein? Quem conhece aquela passagem que Tiago e João pediu para descer fogo do céu? 1, 2, 3, 4, nossa, muita gente. Eu já vi que o meu trabalho vai ser mais dobrado hoje, né? Eu vou ter que explicar, em vez de eu pregar o que eu tinha preparado, eu tenho que explicar a passagem, mas não tem problema. Eu sou padre para isso mesmo, com muita alegria. Mas veja bem, Jesus pregando sempre: olha, eu vim trazer o amor. Se te baterem numa face, oferece a outra. Não pagueis o mal com o mal. Foi esse o ensinamento de Jesus, sem equívoco. Aí o que acontece? Jesus morava na Galileia, lá em Cafarnaum, né? Era o quartel-general dele, que era no norte do estado de Israel. Para chegar em Jerusalém, que era no sul, tinha o caminho da Via Maris, que era ali perto do mar Mediterrâneo, e tinha um caminho mais fácil por dentro, que passava pela Samaria. Os samaritanos eram antigamente judeus que se perverteram, se misturaram com outros povos, pagãos, começaram a adorar outros deuses, muitos deles, né? Então os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos odiavam os judeus. E Jesus tinha que passar ali pela Samaria com seus discípulos, que era no meio do país, para ir para Jerusalém. Então Jesus pregando sobre o que mesmo? Se bater numa face, você dá um murro? Como é que é? Se bater numa face, você enfia a faca?
Se bater na face, você corta a cabeça do outro? Foi isso que Jesus ensinou? O que ele ensinou? Ama, se bater numa face, oferece a outra. Se te pedir o manto, dá também a túnica. Então, se Jesus estava ensinando isso, os discípulos tinham entendido, sim ou não? Sim, vai vendo. Eles passando pela Samaria, e Jesus era muito, naquela época não tinha metrô, não tinha Uber, tá? Jesus não pedia Uber de camelo para levar ele para lá, né? Não tinha. Então Jesus passando pela Samaria, era muito tempo caminhando, ele precisava dormir ali, porque não dava para caminhar 3 dias e 3 noites sem parar. Só que os samaritanos viram que eles pareciam judeus que iam para Jerusalém. E como eles não gostavam, sabe, é como se o carioca não gostasse do paulista, está passando pelo rio, mas dando a entender que vai para São Paulo, então nós não vamos acolher você não. Nós não vamos dar pouso para você não. Porque no Oriente Médio, antigamente, era um preceito que você tinha que acolher o estrangeiro, para dar pouso, dar comida, quando ele estivesse passando por ali. Era comum naquela região. Só que Jesus deu a entender que estava indo para Jerusalém. Então o que os samaritanos falaram? Não, que não tem lugar para você não. E o que João e Tiago falaram? Senhor, o Senhor quer que a gente peça para vir fogo do céu e queimar esses infiéis? Jesus olhou e falou, tem certeza que vocês estão ouvindo o que eu estou falando aí nos últimos dias, né? Negócio de uma face, oferece a outra, negócio de amar o inimigo. Ué, Jesus estava ensinando, gente. E eles pediram para Jesus, quer que a gente manda vir fogo do céu? Ou seja, em outras palavras, Jesus, vamos queimar esses homens vivos? Vamos fazer churrasquinho de samaritano? Tem muita gente que é cristão, mas que está assim, a sogra enche o saco, eu queria que a minha sogra aparecesse aqui queimada, num churrasco, no espetinho, né? Eu, véia no espetinho, ou não gosto do vizinho. Então, Jesus rezou a noite inteira para escolher esse tipo de gente, esse tipo de mercadoria. Olha para quem está do seu lado, não tem ninguém assim como os apóstolos, que aqui só tem gente perfeita, mas olha para quem está do seu lado e fala assim, olha quem Jesus escolheu, meu irmão, fala para essa pessoa, olha o povo que Jesus escolheu. E como eu disse, explicando a passagem, né, que Jesus escolheu carreiristas, pessoas que só queriam benefício, que só queriam aparecer. Na igreja não tem ninguém assim, né? Olha, eu tenho 13 anos de padre, eu nunca ouvi uma pessoa chegar em mim e falar assim, padre, eu vim aqui para servir aonde precisar. Lavando banheiro no encontro, fazendo comida, carregando caixa na hora do retiro, nunca. Mas já ouvi várias vezes, padre, quando tiver num encontro grande, né, me chama para cantar. Nossa, muitas vezes. Nossa, padre, quando você estiver fazendo aquela live, que tiver muita gente, chama eu para participar. Ou seja, será que só naquela época tinha gente assim, né? Mas essa não é a questão. A questão é a seguinte. Jesus foi enganado, será? Será que ele fez uma escolha ruim? Porque ele é meio sem noção, não tinha sabedoria? O que você acha? Será que ele foi enganado? Ou será que a oração dele não foi muito boa, porque ele estava meio com sono, sabe? Estava meio preocupado porque o time dele tinha perdido na noite anterior. Por que será que a oração dele não funcionou? A oração de Jesus funcionou, sim ou não? Sim, não convenceu nem os pernilongos que estão voando aqui. A oração de Jesus, eu estou vendo gente com dúvida, mas é isso que eu quero, que você fique com dúvida, porque aqui eu vou responder. A oração de Jesus funcionou, sim ou não? Sim. Claro que funcionou, sabe por quê? Porque Jesus desceu do monte consciente de quem ele tinha escolhido. Você sabe por quê? Porque Deus confia no ser humano, Deus confia em você. Gente, olha para mim aqui, olha bem para o padre. Eu sou padre da Igreja Católica, Apostólica Romana da Canção Nova. Que loucura, desculpa Jesus falar isso aqui em rede nacional, mas que loucura de Deus escolher um homem fraco para dar toda a autoridade que um padre tem. Um padre, gente, seja um padre que você gosta ou não, seja famoso ou não, quando ele põe a mão e fala, eu te absolvo, acabou o seu pecado, acabou. Que homem tem autoridade para perdoar pecado? Por isso valorize os padres, tá? Respeite o padre lá da sua paróquia, porque é uma coisa, né? Quando um padre conhecido, todo mundo quer ir junto, o padre da paróquia está 20 anos se matando lá, ninguém dá atenção, né? Está errado. Mas que loucura, eu olho para a minha história, gente, eu tenho uma história de vida difícil, eu sou tão frágil. Quando eu estendo a mão sobre o pão, na hora da missa, e digo, enviai, Senhor, o vosso Espírito, para que essa oferenda se torne o corpo e o sangue, e traça o sinal da cruz, o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho e se torna o quê?
Gente, mas como é que um homem pode fazer um pedaço de pão se tornar Deus? Me diga, isso não é uma loucura? Mas Deus confia no ser humano. Me perdoe, quem aqui tem filho ou já teve filho, assim, pequeno, criança, e hoje está grande, mas tem filho? Levanta a mão. Gente, que loucura você ser pai e mãe. É uma loucura. Eu vou explicar, calma. Porque veja bem, nenhum animal em todo o ecossistema nasce tão dependente quanto um ser humano. O ser humano nasce sem dente, o ser humano nasce pelado, o ser humano não sabe falar. Esses dias eu conheci uma pessoa, um homem já adulto, que ele cresceu numa família que todo mundo tinha um problema na fala, que popularmente, vulgarmente a gente fala de língua presa, né? E na época que eles moravam no sítio, ele não conviveu com outras pessoas, e ele não tinha esse problema. O médico constatou. Mas de tanto ouvir, ele desenvolveu o mesmo problema. Por quê? Porque ele depende de quem está do lado, depende do pai e da mãe para comer, depende do pai e da mãe para aprender a falar, depende do pai e da mãe para tudo. A criança, gente, ela não fala, a linguagem da criança é o choro. E quando ela chora, a mãe tem que dar um jeito de adivinhar se é um choro de fome, se é um choro porque está assada, se é um choro de cólica, porque tem vários tipos de choro, né, mãe? Sim ou não? E você vai tendo que aprender, não, esse choro aí é mamar, não, aquele choro ali é cólica, não, aquele choro, mas que raio, né? Eu não consigo decifrar, não. Quando eu via meu sobrinho choro, era choro, ué. Mas minha irmã já falava, não, esse choro é disso. Eu falava, só mãe mesmo, né, para ter esses dons. Mas você já viu, não tem um animal, sabe, que nasce tão dependente. Você vê o pintinho, ele já sai do ovo andando, gente, né? Já sai mexendo as asinhas assim, meio arrupiado, olhando para você. O cachorrinho, ele fica meio ceguinho ali no começo, mas passa 1, 2 dias, já está olhando e já está fazendo aquele barulhinho, né? Bonitinho que o cachorrinho faz, né? A zebra, o rinoceronte, é questão de dias, eles já estão se virando. Claro, eles ainda precisam aprender a caçar, precisam, mas eles já estão andando. Quanto tempo demora para o ser humano andar? No mínimo 1 ano. Depende, né? Crianças, algumas mais precoces. Existem mais precoces, óbvio. Estou certo isso? No mínimo 1 ano? E para falar? Meu sobrinho demorou mais de 2 anos para falar. Minha sobrinha, pelo jeito, vai ser faladeira, que novinha ela já estava. Né? Mas mesmo assim, é difícil, uma criança não vai falar, articular a palavra com 8 meses. Eu nunca vi uma criança com 8 meses chegando aqui na missa no colo da mãe falando assim, padre, eu assisto a sua missa toda segunda. Inclusive a sua homilia me tocou semana passada. 8 meses, olhando para mim e falando assim, padre, inclusive, vamos ali comigo que eu vou te pagar uma mamadeira, né? Que ela não pode pagar outra coisa, né? Vou te pagar um leite ali, vamos conversar sobre a vida. Não rola, porque o ser humano é extremamente dependente. Então olha como Deus confia em você quando Ele te dá um filho. Olha e como Deus confia em quem não presta, porque tanto abuso com criança, de pai muitas vezes, de mãe. Mas como diz o Evangelho, Deus faz chover e faz o sol nascer sobre bons e sobre maus. Deus dá oportunidade para bons e para maus. Por quê? Porque Deus acredita no ser humano. Jesus sabia que os apóstolos eram fracos. E Ele saiu de lá sabendo quem os apóstolos eram, mas Ele confiou. Eu acredito em você. E Deus também diz para você na sua família, você que é família. Gente, um ser humano, como eu disse, ele é dependente. Se você não der comida para um bebê, ele morre. Se você não limpar o bebê, por exemplo, quando ele fizer as necessidades dele, vai começar a assar, pode necrosar a parte da perna e ele vai morrer com infecção. Não é só comida, você tem que limpar. E se você não estimular para ele dar os primeiros passinhos, andar, ele pode atrofiar alguma das partes do corpo. E se você não ensinar, do ponto de vista cognitivo, a fala, a percepção das cores, ele não vai desenvolver bem os 5 sentidos. O olfato, o tato. Tanto, lembra, um tempo passado encontraram uma criança que se perdeu numa floresta e foi criada meio com os bichos. Ela tinha um comportamento animal, né? Ela não sabia se comunicar. Por quê? Porque ninguém ensinou. O ser humano é uma tábula rasa, ele precisa de você para aprender a rezar, ele precisa de você para aprender a evitar o mal e fazer o bem, ele precisa de você para aprender a amar Deus, a fugir do pecado. Então veja como Deus confia em você. Olha para a sua família. Você não é a melhor pessoa, me perdoe a sinceridade. Você não tem todas as condições. Quando a mãe fala assim, chega em mim e fala, padre, eu não sei como educar os meus filhos, eu dou razão na hora, eu falo, não sabe mesmo, nem eu.
Você precisa de Deus, você precisa de iluminação, você precisa de ajuda do céu, você precisa de rezar. Por quê? Porque a missão é grande, é maior do que nós, se você for ver. Mas você sabe que uma das grandes coisas nos ensina a teologia católica, presta atenção, uma das grandes coisas que fez o diabo se tornar diabo, você sabe o que foi? O diabo, existem 7 coros dos anjos, né? 7 hierarquias, desculpa, 9 coros, 9 hierarquias dos anjos, né? As hierarquias dos anjos são assim, os tronos, os serafins, os querubins, de baixo para cima para baixo, né? Se eu não me engano, né? Se eu estiver trocando a ordem, me perdoe, mas é mais ou menos nessa ordem. Os anjos são os pequenos, depois arcanjos, depois vai subindo até chegar aos últimos, que é aqueles que estão diante de Deus. Lúcifer, ele não era um arcanjo. Lúcifer era muito maior que um arcanjo, porque Lúcifer, ele era da penúltima hierarquia, ele assistia diante de Deus. Ele era o anjo da luz, com uma ciência perfeitíssima. Ele era um querubim. Você sabia disso? Mas a teologia católica nos ensina que quando Lúcifer ficou sabendo do plano de Deus com relação ao ser humano, por inveja do ser humano, ele se revoltou contra Deus. Por inveja sua, de você, de mim. Porque Deus não deu aos anjos o poder que Ele deu aos homens. Deus não deu aos anjos o poder que Ele deu a um sacerdote. Deus não deu aos anjos o poder que Ele dá a uma mãe e a um pai que se unem no sacramento do matrimônio. Então Lúcifer se revoltou e se tornou o diabo. Ele disse, enquanto Miguel disse, quem como Deus, ele disse, não servirei. Eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Eu prefiro reinar no inferno do que servir uma criatura tão fraca como o ser humano. Diz a teologia católica que quando ele descobriu que Deus escolheria uma mulher humana para ser mãe do filho dele encarnado, aí sim que ele se revoltou. Por isso do ódio de Lúcifer, do diabo contra Nossa Senhora. Sabe? Então você tem muita coisa. Deus conta com você. Deus confia em você. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus confia em você. Ele está com essa cara de sono e fala assim, acorda. Deus confia em você. Agora veja bem, existe uma passagem da carta de São Pedro que eu gosto muito. Deus confia em você, Deus confia na família, Deus confia num pai e numa mãe. Às vezes você vê crianças lindas com um pai e uma mãe sem noção, dá uma dó, né? Mas Deus deu a ele a capacidade de ser pai e de ser mãe, sabe? Ou de adotar uma criança, né? Agora, com essa missão que você recebeu dentro da sua família, Deus acredita em você. Vou te dizer uma coisa, não frustre os planos de Deus a seu respeito. Lute para não frustrar os planos de Deus a respeito da sua família, a respeito do seu casamento. Lute para ser fiel, porque Deus, como Ele confiou nos apóstolos, Ele confia em você. Você sabe por que Ele acreditou nos apóstolos? Porque Ele sabia que os apóstolos iriam aprendendo no caminho. O problema não é errar, o problema é nunca aprender. O problema é permanecer no erro. Porque tudo bem, Tiago e João pediram para mandar fogo do céu, sim ou não? Mas os dois morreram depois. Tiago como mártir e João deu a vida por Cristo. E no final da vida, olha como a graça de Deus transforma. No Evangelho, João disse, Senhor, manda vir fogo para queimar esses infiéis. Lá nas cartas de João, lá no fim da sua vida, o que a gente lê? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nem parece a mesma pessoa que mandou vir fogo do céu. O João mais velho dizendo, filhinhos. Você já viu uma pessoa com raiva falando assim, filhinhos, deixa eu te matar. Ninguém fala filhinho se quer matar o outro, né? Ou seja, você vê o coração dele que foi amansado pela graça de Deus. Você vê um Pedro que negou Jesus, mas Pedro morreu depois crucificado de ponta cabeça por Jesus em Roma. Você vê André que morreu crucificado de ponta cabeça, de forma de X. Você vê que Judas Tadeu que foi mártir, Simão que foi mártir. Então, ou seja, Deus confia em nós porque Ele acredita na nossa capacidade de melhorar, de aprender com as quedas, de imitá-lo, de se tornar outro Cristo nesse mundo. Essa é a finalidade da nossa vida. Sabe, agora eu leio para você, como eu citei que falei que ia ler, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Olha só o que Deus diz. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Presta atenção. Esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Para quê?
para confirmar o chamado e a eleição que você recebeu. Quem aqui é mãe e pai? Levanta a mão. Não dá para ser mãe, se for mãe e pai ao mesmo tempo, né? Mas quem é mãe e pai, levanta a mão. As mães e os pais, né? Pronto, pode levantar. Quem aqui por exemplo, vamos supor, cuida de alguém, cuida de um idoso, de um pai, de uma mãe, levanta a mão. Quem aqui é padre, levanta a mão. Só eu? Padre. Você é padre, mas casado há 53 anos, rapaz? Não, ele não entendeu a pergunta, entendi. Eu sou o único padre. Eu sou padre, católico, padre, sacerdote. Tem mais algum aqui escondido no meio de nós, sim ou não? Padre católico, cadê? Deve estar escondido, veio com alguma caravana, está por aí, né? Ih, padre, não tem jeito, o povo já te falou. Bem-vindo, sua bênção. Então veja bem, eu padre, você pai, você mãe, nós temos que, na nossa missão, sobretudo você na família, essa é a missa das famílias, esse é o segundo dia do cerco de Jericó pelas famílias, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Você já viu uma pessoa na praia tomando uma limonada? Tomara que seja uma limonada mesmo. A pessoa assim está se esforçando? Esforçai-vos com dedicação cada vez. Não. Agora uma pessoa que está subindo e descendo escada. Uma pessoa que está pegando a criança, levando, dando banho, dando comida. Ela está fazendo o quê? Ela está se esforçando. Então, claro, eu estou usando a metáfora física, mas Deus quer que você e eu nos esforcemos com dedicação cada vez maior, 2 Pedro 1,10, para confirmar a vocação que a gente recebeu. Ou seja, o que Jesus está falando? Se esforce, dê o seu melhor, com dedicação cada vez maior, para corresponder à escolha de Deus sobre você, sobre a sua família. O que isso significa? Que você precisa ser um pai cada vez melhor, que você precisa ser uma mãe cada vez melhor, que você precisa ser um padre cada vez melhor, um irmão cada vez melhor. Gente, o Padre Jonas sempre nos ensinou algo na Canção Nova que eu acho fantástico. Ele dizia que nós precisamos ser profissionais de Deus. O que isso quer dizer? O Padre Jonas dizia, não adianta você fazer um programa de rádio. Eu trabalho com comunicação, eu faço programa de rádio e de TV desde 2005, eu entrei em 2004. Então lá como gurizão seminarista, o Padre Jonas nos ensinava. Não é você fazer o programa de rádio como quem caiu de paraquedas, não. É você ser um locutor. É você estudar, é você se melhorar para dar o seu melhor para Deus. Ser profissional de Deus. Claro, um profissional de Deus ele reza, um profissional de Deus busca de Deus. Ele nos ensinava nos nossos documentos internos a inspiração para o que comunicar, como comunicar, o que fazer. Mas profissional quer dizer a pessoa que faz bem feito. Gente, me perdoe, mas tem muito pai que ainda não é profissional. Você está entendendo a metáfora? Tem muita mãe que ainda não é profissional. Ela parece que ela não entendeu que a missão mais importante dela, claro, tem que trabalhar, tem que deixar a casa bonita, mas a missão mais bonita, estudar, né? A missão mais forte que Deus te dá é educar esse ser humano e entregar para o mundo, como dizia Dom Bosco, um bom cristão e um honesto cidadão. Essa é a sua principal missão. Tem filho, tem pai que não é profissional, tem esposa que não é profissional. Você está entendendo? Porque o que quer dizer não é profissional? Parece assim, eu casei, né? Vamos ver até onde vai esse negócio, né? Vamos lá, né? A gente vai levando com a barriga, né, padre? Como é que está o casamento? Mais ou menos. Não tem que estar mais ou menos. Tem que estar, padre, eu não sei se está bom para o outro lado, mas eu estou dando o meu melhor. Essa tem que ser a sua resposta. Como é que você é mãe? Padre, eu estou dando o meu melhor. Como é que você é padre? Eu estou dando o meu melhor. Como é que você é pai? Eu estou dando o meu melhor. E pai que dá o melhor não é preguiçoso, não fica, desculpa a palavra. Tem gente que trabalha, chega em casa, senta no sofá igual um cachaço e deixa o filho com a internet a noite inteira. O celular educando a criança. Quanta porcaria tem na internet. Depois fala, padre, eu não sei porque o filho tem esse comportamento. Me perdoa, tem preguiça de educar e depois traz para o padre resolver um problema de 10 anos de falta de educação. Banana para você, vou rezar uma Maria e cuidar de outras pessoas. Você está achando o quê? Criança dá trabalho, você tem que acompanhar a criatura, assumir, esforçai-vos com cada vez mais dedicação para melhorar cada vez mais. Seja uma mãe profissional. Gente, não é porque é minha irmã não, mas eu admiro a minha irmã. Claro, ela foi uma mãe um pouco mais velha, mas eu admiro que ela não sabe o que fazer. Ela estuda, ela vai ouvir pediatra, ela compra livro, ela estuda como educar a criança, como formar o imaginário cristão da criança, como buscar. Na vida corrida dela, ela trabalha também, como a maioria das mulheres hoje, da idade dela.
mas ela está sendo uma mãe profissional. Ou seja, eu não estou brincando de ser mãe. Se é para ser mãe, vamos ser de verdade. Se é para ser padre, vamos ser de verdade. Ai, padre, tem gente que é tão preguiçoso que fala assim: ai, padre, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com meu filho adolescente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ninguém até hoje no mundo escreveu um livro sobre como educar filho adolescente? A Bíblia não fala nada sobre educação de criança? Ou você que está sendo preguiçoso? Cri, cri, cri. Ou você que está sendo acomodado, depois trai na igreja, acha que o padre vai dar uma bênção mágica e vai resolver todos os problemas. Não tem magia não, meu filho. É trabalho. Você tem que assumir as suas crianças e educar. Ai, padre, é tão difícil ser casado. Mas ninguém foi casado no mundo antes. Vai procurar um casal mais velho lá da paróquia para você conversar, buscar ajuda, vai buscar direção espiritual, vai ler um livro sobre o casamento, vai fazer um retiro, vai buscar ajuda à criatura. Agora a pessoa está com um problema, ela vai para o bar, ao invés de buscar ajuda na igreja, ao invés de buscar conhecer o que a doutrina da igreja diz sobre o casamento. Olha só, o catecismo da igreja diz o seguinte, presta atenção que isso aqui é muito bonito. Olha o que o catecismo diz, que a maioria dos cristãos não sabem. Número 2221. O papel dos pais na educação dos filhos é tão importante que é quase impossível substituí-los. Sabe? Assuma o seu papel como pai, como mãe. Ou se você é um avô que caiu de paraquedas, aí você tem que ser pai, dá o seu melhor, meu avô. Ah, o meu genro não assumiu, então está na sua mão, balança, né? Vai para cima, dá o seu melhor. Olha só um documento da igreja lindo que eu gosto, do Pontifício Conselho para a Família. Sexualidade Humana, Verdade e Significado, número 51. Presta atenção nisso aqui. Certo, falando da educação dos filhos, né, dentro do contexto. Certas graves carências ou desequilíbrios que se realizam por parte dos pais, por exemplo, a ausência da vida familiar de um deles ou de ambos os pais, o desinteresse na educação ou a severidade excessiva, são capazes de causar nas crianças distúrbios emocionais e afetivos tão intensos que por vezes pode marcá-las por toda a vida. É necessário que os pais encontrem tempo para estar com os filhos e entreter-se com eles, dialogar com eles. Olha um documento da igreja. Os filhos são a sua tarefa mais importante. Olha a palavra da igreja. Se bem que aparentemente nem sempre muito rendosa, não dá dinheiro. Ai, padre, eu tenho que só trabalhar, porque eu tenho dinheiro. Tudo bem, meu amigo, se você criar um ser humano ruim, um filho ruim, você pode ser rico, sua vida vai ser um inferno. Porque um filho mal educado, preso, que faz problema, que gera problemas, torna a vida de uma família um inferno. Olha só, os filhos são mais importantes que o trabalho, que as distrações e que a posição social. Isso aqui é a palavra da igreja. Se eu perguntar aqui, eu acredito que se tiver 2 pessoas que já leram isso que eu estou falando aqui, é muito. Duvido, se tem mais que 2 pessoas. Mas a novela, muita gente sabe, né? Quanto que o Corinthians ganhou, você sabe. Falta interesse para as famílias católicas, por isso que está indo para o ralo. Muita família por aí. Falta oração em família, falta terço junto, falta o pai e a mãe sentar, fazer uma reunião. Por que você quer pai e mãe? Está muito difícil educar os filhos? Pede para sua sogra, fica com as crianças no final de semana, o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer um retiro, eu e minha esposa. Vamos nós 2 fazer um retiro. Não precisa ir para um lugar longe, vai nem que seja na casa do vizinho. Pega a Bíblia, pega o catecismo, vão estudar o que a igreja ensina sobre a família, sobre a educação dos filhos. Pega o documento do magistério, pega um livro de um santo. São Gregório, por exemplo, tem textos fantásticos sobre a educação dos filhos. Santo Afonso Maria de Ligório, isso aí você não sabe, mas a novela que só ensina desvalor, coisas contrárias ao evangelho, tem gente que sabe de cor e salteado. O WhatsApp você fica horas muitas vezes, mas não aprende, não se esforça. Eu retomo o que eu li aqui. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado que recebestes. Dê o seu melhor na sua família, seja o melhor pai, a melhor mãe. É assim que a gente agrada a Deus. É assim que a gente derruba as muralhas na nossa família. Amém? Pergunta para quem está do seu lado, entendeu? Porque, gente, a gente é especialista em culpar os outros, sobretudo o diabo, tadinho, tem época que ele leva a culpa de tudo. Ah, o diabo destruiu minha família, vai ver, a mãe é preguiçosa, não educa, o pai e a mãe não dão o melhor, família em último plano, trabalho em primeiro lugar, dinheiro em segundo, e tantas outras coisas. Enfim, que o Senhor nos ajude. Eu não estou condenando nem culpando ninguém, tá? Estou pregando a palavra de Deus. Se a carapuça servir, que sirva. Mas examinemos-nos a nós mesmos e retomemos o desejo de fazer o nosso melhor pela nossa família. Amém?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.